Agora a gente te conta que 8 terminais de ônibus da cidade de São Paulo estão fechados por conta de protestos organizados pelo sindicato da categoria. A SP Trans, empresa responsável pelos ônibus da capital paulista, acionou a polícia. O Renan Fiuza está em um desses terminais que foram afetados por conta dessa situação e vai contar pra gente o que está acontecendo por aí, Renan. Juliana, uma baita confusão, a gente fala ao vivo em frente ao terminal Parque Dom Pedro. Estou bem em frente aqui a um dos principais acessos do terminal. E aqui a gente percebe lá no fundo, nas imagens do Djalma Sena, que temos já alguns ônibus parados. Conversando com alguns agentes de trânsito, esse protesto começou por volta das 9 horas da manhã, pegando muitas e muitas pessoas de surpresa. Agora eu mostro para vocês a imagem que chama mais atenção ainda. Pedi para o Djalma me acompanhar para a gente mostrar. Tá vendo só? O viaduto ali, olha a quantidade de ônibus que estão parados, ou seja, os 2 primeiros ônibus ali que estão na frente dessa fila estão com os pneus furados. E aí a gente traz a informação que até o momento 8 terminais da cidade de São Paulo estão fechados diante dessa manifestação, desse protesto. João Dias, Campo Limpo, Capelinha, Parque Dom Pedro II, Pinheiros, Santana, Santo Amaro e também o Vila Nova Cachoeirinha. Esse bloqueio de ônibus, segundo as primeiras informações que a gente obteve nesse momento, informações essas preliminares, ocorrem por disputas internas justamente para eleger o novo presidente do Sindimotoristas. Então, as entradas e saídas desses terminais foram bloqueadas com ônibus. Portanto, a população pega de surpresa nesse protesto que não havia nenhuma programação, não havia sido não havíamos um aviso para que a população até mesmo se preparasse. Diante dessa situação, a SP Trans está deslocando todas as equipes e aqueles 2 caminhões ali em frente são caminhões de manutenção, guinchos, justamente para prestar esse apoio. Já foi solicitado o policiamento, a gente percebe a movimentação de policiais militares e a gente vai tentar se aproximar para mostrar o que está acontecendo nesse momento. Já vi, inclusive, policiais militares se aproximando de alguns manifestantes esses, motoristas que estavam dirigindo esses caminhões, esses ônibus, e aí, inclusive, já vimos também alguns motoristas sendo detidos. Vamos só lembrar que o prefeito Ricardo Nunes já comunicou os atos ao delegado-geral, inclusive está pedindo à população e à Polícia Militar, melhor dizendo, à Polícia Militar, um pedido do prefeito Ricardo Nunes para que tomem providências. Ele já classificou esses bloqueios como atos criminosos. Portanto, a gente vê, nesse momento, 8 terminais aqui na capital paulista sendo fechados, bloqueados por motoristas, disputa interna, para eleger aí o novo presidente do sindicato, e a gente acompanhando tudo isso, porque conversei com algumas pessoas que estavam, inclusive, dentro desses ônibus, Juliana. Pessoas essas que estavam se dirigindo para o trabalho, estavam se deslocando, tinham algum tipo de compromisso médico, consulta médica, e aí foram pegas de surpresa. Dá uma olhada na quantidade de ônibus nesse que é um viaduto que liga aqui ao principal terminal, que é o Parque Dom Pedro. Para quem não é daqui da capital paulista, eu vou explicar para vocês o que é o terminal Parque Dom Pedro. Ele fica no centro da cidade, muito perto da Praça da Sé, é um hub de ligações, ou seja, as pessoas elas vêm aqui para o Parque Dom Pedro para, quem sabe, pegar uma outra condução e conseguir se deslocar de uma maneira tranquila dentro de um outro ônibus. Portanto, o Parque Dom Pedro é um terminal bastante movimentado. Milhares e milhares de pessoas passam por aqui. Então aqui a gente está mostrando ao vivo na CNN guinchos que foram acionados pela SP Trans justamente para fazer esse serviço que a gente está mostrando ao vivo agora para vocês. Os funcionários trabalhando, estão mostrando aqui, estão fazendo rebocando agora, digamos assim, esse ônibus, porque os motoristas que aqui estavam, motorista inclusive desse caminhão, conversei com os policiais militares, o motorista desse ônibus acabou sendo detido. A gente viu esse pessoal sendo detido. Agora a gente percebe aqui o trabalho que está acontecendo de fiscalização por parte dos funcionários da SP Trans. Vou pedir para o Djalma Sena me acompanhar para a gente ver, porque aqui a gente percebe que tem funcionários da operação do SP Trans que foram acionados. Vamos ver se a gente consegue aqui uma palavrinha para saber. Tudo bem? A gente está ao vivo na CNN. Eu queria saber do senhor que trabalha na SP Trans, qual que é a orientação nesse momento? Tirar esses ônibus daqui? Na verdade, a gente poderia até falar de acordo com a nossa assessoria de imprensa. Eu não posso nem falar, mas na realidade o nosso trabalho aqui é desobstruir
desobstruir, tirar com os guinchos, tirar os veículos daqui. Okay? Essa é a orientação nesse momento? Nesse momento tá? Desobstruir aí em decorrência do usuário, tá? Eu vi que tinha algumas pessoas que estavam dentro desses ônibus que foram auxiliados pelos senhores. Também um senhor estava sendo levado. Nós estamos aqui fazendo esse trabalho, né, de orientação, tá? Ok? Qual que é a orientação nesse momento? A orientação é desobstruir o local aqui no momento, tá bom? Muito obrigado, viu? A gente conversou gentilmente ali, eles nos trazendo essa resposta, e a gente percebe que agora os motoristas desses ônibus estão aqui. Alguns ainda aguardam, muitos desses ônibus, como a gente consegue reparar aqui, estão vazios. Por quê? Porque segundo a informação que a gente obteve, viu, Juliano e o pessoal que está acompanhando a gente no Live CNN, a informação que a gente obteve ao chegar aqui no terminal Parque Dom Pedro é que essa manifestação, esse protesto começou por volta das 9 horas da manhã e acabou pegando todo mundo de surpresa. A gente está falando agora ao vivo mais de 1 hora e 40 minutos após o início desse protesto, então, portanto, não tem ninguém aqui, as pessoas elas precisam se deslocar, desceram esse viaduto e como a gente percebe é uma fila gigantesca de ônibus. Eu reitero aqui a informação que a gente recebeu. Nesse momento temos pelo menos 8 terminais bloqueados. E quais são esses terminais? Importante a gente passar esse serviço para a população que está acompanhando a gente na CNN e porventura vai se deslocar a um desses terminais. João Dias, Campo Limpo, Capelinha, Parque Dom Pedro II, Pinheiros, Santana, Santo Amaro, Vila Nova Cachoeirinha. É claro que a gente aguarda aqui uma informação e um posicionamento do sindicato para saber de fato o que pode ter acontecido ou o que ocasionou esse protesto que acabou pegando todo mundo de surpresa. São muitos e muitos ônibus, uma fila gigantesca que a gente não consegue nem mensurar a dimensão e o tamanho dessa fila. Vamos andar mais um pouquinho para ver se a gente encontra pelo menos alguma pessoa aqui dentro. Mas a gente percebe, olha, Djalma está mostrando para vocês, são os motoristas, possivelmente o cobrador que trabalha nesse ônibus e que estão aqui agora esperando para seguir viagem ou até mesmo participando dessa manifestação, né? O bloqueio de ônibus, segundo a informação que a gente obteve, ele acontece por brigas internas, ou seja, nesse momento a gente tem uma possível eleição do novo presidente do Sindicato dos Motoristas e esse início do protesto teve início justamente por conta dessa briga interna, mas é claro que as ações agora vão ser tomadas. A SP Trans, esse é um funcionário nessa moto da SP Trans que você acompanha, eles já deslocaram equipes, um efetivo bastante grande aqui, alguns guinchos, como a gente mostrou lá na frente também, para prestar esse apoio, para tirar esses ônibus, os primeiros que estão fazendo esse bloqueio, acima de tudo. E claro, a SP Trans já disse que vai registrar um boletim de ocorrência. Djalma, só pedir licença aqui. Os funcionários da SP Trans estão transitando aqui com essas motos justamente para olhar se existem algumas pessoas ainda dentro desses ônibus para que possam ajudar, prestar esse apoio à população que está em meio a esse caos todo, né? Além disso, a gente tem o prefeito Ricardo Nunes já classificando esse ato como um ato criminoso, Juliana. Aqui, a única pessoa que consegue passar é de fato uma moto aqui, porque o corredor está completamente bloqueado. Se você tiver alguma pergunta, Juliana, eu estou te ouvindo aqui, a gente vai batendo papo e mostrando a realidade que se impõe agora na maior capital, né, do Brasil, onde as pessoas usam os ônibus, o transporte público para se locomover e agora a cidade completamente travada com 8 terminais completamente bloqueados.